Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Natália e nós vamos começar mais uma aula de educação ambiental. O nosso tema de hoje são cadeias e teias alimentares. Como nós já falamos sobre os micro-organismos e vocês já estão craques em bactérias e fungos, agora nós vamos continuar inserindo outros seres vivos nessa questão aí, tá bom? Deixa eu passar aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre as cadeias alimentares. As cadeias alimentares, elas são lineares. Isso significa que eu tenho um ser vivo que serve de alimento para outro ser vivo, que serve de alimento para outro ser vivo, que serve de alimento para outro ser vivo, de forma reta. Você vê que é uma linha, não tem ramificações. Não tem nenhum ser vivo que tem duas flechas saindo dele. De cada ser vivo eu tenho uma flechinha só. Atenção ao sentido da seta. Essa seta significa serve de alimento para. Então, o milho flecha para o rato. O milho serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para a cobra. A cobra serve de alimento para a coruja. Então, essa é a forma que nós interpretamos, que nós fazemos a leitura desta imagem, que é uma cadeia alimentar. Agora, nós podemos inserir os decompositores, que são aqueles micro-organismos que nós estudamos todo esse tempo aí. Então, aqui eu coloquei os fungos, que estão representados nessa imagem por esses cogumelos, já que os cogumelos são parte dos fungos. Então, nós temos aqui uma planta. Essa planta serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a cobra. A cobra serve de alimento para o gavião. Então, nós temos aqui, ó, de forma reta, uma cadeia alimentar. Porém, se o gavião morrer, ele vai entrar em decomposição. Então, ele pode servir de alimento para o fungo. Se a cobra morrer, ela também vai entrar em decomposição, assim como todos os outros elementos dessa cadeia alimentar. Então, não é só o último que serve de alimento para o agente decompositor. Todos os componentes dessa cadeia podem morrer em algum momento e eles vão entrar em decomposição. Essa é a nossa única certeza. Então, eles vão servir de alimento para fungos e bactérias. Aqui, então, estamos representando os fungos como agentes decompositores. Ó, aqui mais uma vez, só que eu tá aqui representando os fungos e as bactérias. Então, nós temos uma planta, essa é uma cadeia alimentar, então ela é linear. A planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para esse esquilo, que serve de alimento para a coruja. Todos eles, se morrerem, servem de alimento para os decompositores. Os decompositores vão quebrar a matéria orgânica, ou seja, eles vão quebrar os corpos deles que morreram em pedacinhos cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, para devolver os nutrientes para o solo. E assim o solo se torna rico em nutrientes para que possam nascer novas plantas. E o ciclo se fecha. Cada um desses seres vivos, eles desempenham um papel nessa cadeia alimentar. Vamos analisar nessa imagem que nós temos. Nós temos aqui grama. Essa grama está recebendo água da chuva e luz do sol. A grama é uma planta. Como todas as plantas, elas produzem o próprio alimento. Elas realizam o que nós chamamos de fotossíntese. Como elas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, nós chamamos todas as plantas de produtor. As plantas são os produtores. E toda a cadeia alimentar inicia com um produtor. Vocês podem ver que as cadeias anteriores tinham milho, né? Tinha outras plantas. Sempre a cadeia começa com um produtor. O produtor serve de alimento para outro ser vivo, que serve de alimento para outro ser vivo, que serve de alimento para outro ser vivo, e assim por diante. Todos os outros seres vivos que vêm depois da planta, eles não produzem nada, eles só comem. Se eles comem, eles são consumidores.
Então, nós temos aqui o primeiro, que está logo depois da planta. Ele é um consumidor primário, porque ele está comendo a planta. O segundo consumidor, ele come o primeiro. Então, ele é o consumidor secundário. Note que ele não pode comer a planta. O sapo não come a planta. Ele não é herbívoro. Então, normalmente, o consumidor primário, ele é um herbívoro ou onívoro. Ele tem capacidade de comer a planta. O consumidor secundário, que come o primário, ele não é herbívoro, ele não pode comer a planta. E os outros também não. Então, eles vão, cada um comendo o anterior. Aí nós temos o terceiro, que é uma cobra. A cobra come o sapo comeu o gafanhoto. Então, nós temos aqui um consumidor terciário. E aqui, no final, nós temos um outro ser vivo, que é um carnívoro. O carnívoro, ele sempre vai ser o consumidor final, porque muito provavelmente que não tenha alguém maior ou dentro desse ecossistema onde ele vive, ele é o consumidor que é a base, o topo da cadeia alimentar, o topo. Então, ele está no mais alto grau, ele é o consumidor final e não tem outro que vai comer ele, tá? Da mesma forma que nós temos depois dos consumidores, os decompositores. Mas não é só o gavião que vai servir aos decompositores. Qualquer agente dessa cadeia alimentar, qualquer ser vivo aqui anterior que morrer, vai servir de alimento aos decompositores. Mas nós podemos representar dessa forma, com uma flechinha só saindo do último para os decompositores e fica já sabendo-se que todos eles podem servir de alimento aos decompositores, não só o consumidor final. Então, é importante que as nossas cadeias alimentares tenham pelo menos essa designação de quem é o produtor e quem são os consumidores. Agora vamos ver a diferença das cadeias para as teias alimentares. As cadeias eram lineares, então era um que servia de alimento para outro, para outro, para outro, e não tinha várias flechinhas de um só, né? A gente vai até voltar aqui, ó. Da planta sai uma flecha, do gafanhoto sai uma flecha, do sapo sai uma flecha. É como se fosse um cordão, e nesse cordão tem contas, só que cada conta é um ser vivo. Agora, na teia alimentar, as teias são mais complexas, elas são ramificadas, elas formam redes. Sabe rede? Rede mesmo. Imagina, por exemplo, uma rede de uma trave de futebol. Ela não tem um nó que sai outras cordinhas que dá outro nó, que tem outras cordinhas que dá outro nó, que tem outras cordinhas que dá outro nó, e todas elas formam uma grande rede, todos esses nós. É a mesma coisa que na nossa teia alimentar, é uma rede. Então, nós temos aqui pezinhos de tomate, que são os nossos produtores. O tomate serve de alimento para o besouro. Só que o tomate também serve de alimento para o gafanhoto. Então, nós temos duas flechas saindo do tomate. O besouro serve de alimento para o pássaro. O gafanhoto serve de alimento para o pássaro. O tomate serve de alimento para o pássaro. Então, o pássaro está recebendo 3 flechas. O gafanhoto serve de alimento não só para o pássaro, mas também para a rã. A rã serve de alimento para a cobra, mas o pássaro também serve de alimento para a cobra. Então, a cobra está recebendo 2 flechas. O pássaro, além de servir de alimento para a cobra, serve de alimento para o gavião. Mas o gavião também pode comer a cobra. Então, nós temos aqui 2 flechas chegando ao gavião. Por isso, é uma rede. Nós temos várias flechas saindo ou chegando de vários seres vivos. Vejam aqui, nós vamos inserir os decompositores nessa teia alimentar. É uma teia alimentar com muitos seres vivos. Nós temos aqui como produtores plantas, flores, sementes e frutos. Então, todas as plantas podem ser produtores. E elas servem de alimento para os primeiros consumidores, os consumidores primários. Então, nós temos aqui o gafanhoto, nós temos a tartaruga, nós temos o rato, né? Eles 3 e o coelho. Esses 4 estão recebendo flecha das plantas. E assim por diante. Nós podemos aqui ver muitas interações, até chegar nos consumidores finais, que são os carnívoros. Temos aqui uma onça e um gavião. Ninguém vai comê-los. Porém, todos eles, quando morrerem, podem servir de alimento aos decompositores. Então, em vez de uma flechinha de cada um para os decompositores, o que ia ficar uma bagunça, nós temos aqui uma chave
né? Que está levando todos eles até os decompositores. Essa, então, é uma teia alimentar muito completa. Agora, qual é a tarefinha de vocês? A tarefinha dessa semana é elaborar uma cadeia alimentar com pelo menos 4 componentes. Então, eu quero que vocês façam uma cadeia que é aquela linear, tem que ter um produtor e depois outros consumidores. Então, no total, eu quero pelo menos 4 componentes. Depois, eu quero que vocês elaborem uma teia alimentar com pelo menos 8 componentes. Então, vai ter um produtor, e desse produtor pode ter vários consumidores primários herbívoros e vários consumidores secundários e vários consumidores finais, tá bom? No final, vocês podem colocar os decompositores também. Pode usar recortes dos seres vivos, então vocês podem procurar em livros que não são usados mais, ou revistas, se vocês encontrarem imagens dos seres vivos, ou vocês podem fazer os desenhos. Quem não encontrar nem figuras, nem os desenhos, pode escrever o nome, tá bom? Pode escrever saco, pode escrever gafanhoto, pode escrever cenoura. Tentem elaborar teias que estão diferentes do que nós mostramos aqui. Vocês podem fazer no caderno. Se fizer no caderno, escreve que é uma tarefinha de educação ambiental e coloca a data, tira foto e envia para a Pro no Facebook. Pode colocar na postagem da atividade ou me mandar pelo Messenger. Vocês também podem fazer numa folha separada. Quem for fazer numa folha separada, pode enviar para a escola e a Pro vai corrigir, tá bom? Eu vou corrigir as fotos ou as folhas. Não precisa fazer as duas coisas. Quem me mandar foto, não precisa mandar a folha para a escola, porque vai deixar no caderno. Não vai arrancar a folha do caderno, tá bom? Pode deixar no caderno e me manda a foto. Quem fizer em folha separada, eu vou corrigir depois, eu vou mandar de volta. Só não esqueçam de colocar o nome de vocês nessa folha, hein? Assim, se esquecer, eu não vou saber de quem é o desenho, tá bom? Então, façam essa tarefinha. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para a Pro, que a Pro ajuda, a Pro responde. Eu espero que todos tenham uma ótima semana e façam um bom trabalho. Grande beijo da Pro.